ser humano é melhor que os animais? É claro que é. Não por força física, mas por algo único. O ser humano é dotado de razão. O ser humano é dotado de faculdades que nenhum outro ser existente, material, possui. O ser humano é dotado de razão, de livre vontade, de imaginação, de memória. O ser humano é capaz de amar. Porque o amor é uma coisa que só o ser humano é capaz de fazer. Cara, de que há controvérsias. O ser humano é melhor que os animais? É claro que é. O ser humano é considerado, filosoficamente, gosto muito disso, ouvir isso do meu professor de filosofia, o ser humano como um microcosmos. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso, né? Não por força física, mas por algo único, o ser humano é dotado de razão. O ser humano é dotado de faculdades que nenhum outro ser existente, material, possui. O ser humano é dotado de razão, de livre vontade, de imaginação, de memória. O ser humano é capaz de amar. Atenção, eu tenho um vídeo aqui no meu canal. Seu pet não te ama. Porque o amor é uma coisa que só o ser humano é capaz de fazer. Cara, há controvérsias. Há controvérsias, porque a neurociência já provou que o cérebro dos pets, a área que ativa é igual à área do ser humano quando ele sai para se encontrar com uma pessoa que ele está apaixonado. Isso foi uma postagem que uma amiga minha me enviou. Está provado que os pets amam. Eu coloquei isso num vídeo, tá? Que tem esse vídeo aqui no canal. Procure o vídeo. O seu pet não te ama. O seu pet não pode te amar, né? E nesse vídeo eu trazia justamente essa pesquisa, né? Esse estudo dos neurocientistas. Então os caras colocaram lá eletrodos, né? no pet lá, né? Nos pets, e via que quando o seu dono chegava, a área do cérebro dos pets que acionavam era similar à área do cérebro que acionava no ser humano. Animais! Os pesquisadores, ao afirmar que os pets amam. E mais, a pesquisa diz, é a mesma área do cérebro do ser humano que aciona quando ele vai se encontrar com a pessoa que está apaixonada. Já errou filosoficamente em tudo. Vou começar pelo mais simples. O que é o amor? Então, digamos que você está com um filho com 3 meses de nascido, recém-nascido, 3 meses. Você é o pai. O pai, em geral, tem um instinto menor do que o da mãe. Não que a mãe também não é permitido isso, tá? Mas o vínculo instintivo, ele nos dispõe a coisas que racionalmente ou qualquer outro contexto para nós seria pesadíssimo. Seria pesadíssimo. E aí, seu filho, ele tá com cólica e já faz mais de 1 mês e meio que ele acorda de noite chorando. E você tem que acordar e ir lá consolar o menino. Só que de manhã cedo, 6 horas da manhã, você tem que trabalhar. Qual é a área do cérebro? Qual é a área do cérebro, do seu cérebro que vai acionar? É a mesma área quando você vai encontrar aquele seu crush que você está apaixonado? Claro que não. Já começa errada a pesquisa aí. Confundiu o que é amor. E esse amor, essa disposição por abrir mão das noites dormidas, por chegar e dizer, pô, bicho, minha vida não melhorou em nada, mas eu estou extremamente feliz, isso é uma coisa ignorada pelos pesquisadores. E aqui eu não estou nem falando do amor, o amor. Aqui ainda estamos na casa dos instintos, tá? Que os animais também têm. O instinto paterno, o instinto materno. O amor, ele vai ainda muito, muito além disso. Aí os caras chegam e dizem, os animais amam. Por quê?
porque a área do cérebro está lá acionando. Isso é um erro. Isso é um erro próprio de reduzir tudo ao que é material e visível. E aí vem justamente Aristóteles que diz, existe uma hierarquia do ser. Então todo ser que existe, ele tem matéria e forma. Tá? Alguns seres, e o ser humano ele é corpóreo, por isso que ele é como o resumo de todo o cosmos. Nós somos o resumo de todo o cosmos. Porque nós somos materiais, nós somos corpóreos. Existem coisas corpóreas, nós somos também corpóreos. E nós temos, então, matéria e forma. Como as pedras têm matéria e forma, como todas as coisas corpóreas, todas as coisas que existem, possuem matéria e forma. Mas algumas coisas são viventes. Então, essas coisas viventes, a essas coisas viventes, a sua forma é uma ânima, uma alma, é um ser vivente, né? Qual é a diferença? A diferença é que os seres inanimados possuem uma forma que não é vivente, enquanto que os seres animados possuem uma forma que é vivente. Então eles têm faculdades que os seres inanimados não têm, como a faculdade de se nutrir, como a faculdade de crescer, como a faculdade de reproduzir. Se eu juntar todos os átomos e compostos que eu consegui encontrar dessa planta, se eu juntar todos eles, certo? Eu não vou conseguir fazer com que esse ajuntamento de átomos, exatamente na composição dessa planta, se nutra, cresça, reproduza. Esse é o principal argumento do que Aristóteles chama de união ileformica. Eu tenho matéria e eu tenho uma forma. No caso dos seres viventes, essa forma é uma alma. Tá? No caso dos seres viventes, essa forma é uma alma. Só que os vegetais, eles se nutrem, eles crescem, eles reproduzem, mas eles, pelo menos até onde nós alcançamos, eles não têm expressão de sensibilidade, que é algo a mais que os animais têm em relação aos vegetais. É a capacidade de conhecer o particular, o universo particular. Então, uma ovelha, ela pode olhar e ver um lobo se aproximando. Ela reconhece um lobo. Se eu encosto numa árvore, a árvore não consegue distinguir que é um ser humano, que é uma ovelha, que é um cachorro, que está fazendo xixizinho ali. Porque a ânima, a alma da árvore é vegetativa, segundo Aristóteles. Enquanto que a alma dos animais é sensível. Então, através dos sentidos, os animais são capazes de conhecer o mundo ou o universo particular. Então, o ser humano também é um animal, porque nós também somos dotados de uma alma que tem sensibilidade. Então, as plantas são mais elevadas do que os minerais e os animais são mais elevados hierarquicamente do que os vegetais. E é aí onde se encontra o seu petzinho. Então, o pet é mais hierarquicamente mais digno, por dada a sua complexidade de vida, do que os vegetais. Certo? E o ser humano? Além da capacidade de conhecer pelos sentidos o universo particular, o ser humano ele tem capacidade de conhecer, de abstrair para um universo mais amplo, para um conhecimento universal. Então, enquanto que uma ovelha, ela chega e diz assim, ó, tem um lobo se aproximando de mim, ela não está pensando, tá? Ela sensivelmente, ela tem essa percepção, né? Não sei nem se eu poderia dizer se é percepção. Mas ela é capaz de perceber que um lobo está se aproximando. O ser humano, ele é dotado de uma coisa chamada razão. E essa razão faz com que ele não só fique no conhecimento de um lobo, ele conheça lobo. Então, nós somos capazes
de extrair das experiências sensíveis a forma das coisas. Entender a forma das coisas. Então eu posso te apresentar aqui uma mesa de madeira. E se eu te apresentar uma cadeira de madeira, você vai dizer, isso é uma mesa, isso é uma cadeira. Agora, se eu te apresento uma mesa de metal ou uma mesa de plástico, você vai dizer, isso daqui é uma mesa. Se eu te apresento uma cadeira de plástico, você vai dizer, isso daqui é uma cadeira, independente do material. Por quê? Porque nós abstraímos da experiência particular para a forma universal. Isso é nossa capacidade de razão, de tomar consciência de nós e tomar consciência do outro e tomar consciência do que nos cerca. Só o ser humano pode fazer isso. Professor, como é que você sabe que só o ser humano pode fazer isso? Bom, você nunca conversou com um animal, você não conhece o meu pet. Ele é tão inteligente, professor. Ele é tão inteligente, então você não pode afirmar isso. Bom, aí a gente vem para um outro ponto. Uma evidência disso é que não há nenhum registro de cultura por qualquer outra espécie, sendo formatada por qualquer outra espécie. Essas espécies, elas até têm formas de comunicação. A gente poderia até supor que existem linguagens em algumas espécies, principalmente os mamíferos, eles possuem linguagens bem definidas. Para se comunicar, eles se comunicam. Mas o fato que nos faz ter a certeza de que os animais não possuem essa capacidade de razão, de abstrair da forma particular para a forma universal, é a ausência da cultura. É a ausência da cultura. Tudo bem? Então, essa ausência de cultura, de registrar o seu conhecimento, registrar os seus achados, isso é próprio de um ser racional. Então, o ser humano, ele é um microcosmo, porque ele possui um aspecto material, formal, uma alma vivente, sensível, dotada de razão. E com faculdades que ultrapassam, inclusive, a sua própria materialidade. E aí vem o que as expressões, a busca pelo transcendente, a busca por espiritualidade, a busca por encontrar respostas que de alguma forma está ali refletido nas diversas religiões. Isso é própria da racionalidade do homem. Então, sim, o ser humano é mais digno do que o animal. Qualquer animal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada aqui. E desse lado um vídeo especial para você. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Grande abraço.